Oi! Tá vendo isso aqui? Não funciona. Isso aqui é só pro PC. Tá vendo isso aqui? Também não funciona, porque meu celular é iPhone. Não funciona. Porque a entrada é aquelas outras entradas e não entra no meu iPhone, essa bosta. Gastei à toa. Até com pelo de gato aqui. Ai, você fala muito baixo. Sabe que horas são? Pois é. Ai, isso é iluminação. Tá vendo aquilo ali? É luz. Gente, vai ter que ser assim por um tempo. Depois eu juro que eu mudo. Mas é isso. Vocês querem conteúdo ou não? Então para de reclamar. E é isso. Meu conteúdo é sobre lei de exposição. Então se você não conhece lei de exposição, por favor, saem. Porque eu não quero pessoas que não são da bolha aqui. Porque senão vão me encher o saco e ficar... Essa menina está falando coisas loucas. Então, se você está aqui porque quer conhecer a lei de exposição, seja bem-vindo, mas não assista esse vídeo porque tá muito avançado pra sua cabecinha, então assiste os outros. Isso. E bom, o conteúdo de hoje é sobre face clean, que eu falei nos primeiros vídeos, tá? Então, se você não sabe o que é uma face clean, se chama face clean. Cara limpa. Mentira, gente. Mas é basicamente, sabe quando você quer inspirar, você quer ter o rosto de alguém? Você fala assim, meu Deus, sei lá, eu vou falar Xuxa de novo, a Xuxa é muito linda. Eu quero ser igual a Xuxa. E aí você vai lá e se inspira na Xuxa, nas maquiagens dela, etc. Só que na lei de exposição é diferente, porque a gente não vai olhar pra Xuxa como se a Xuxa fosse a nossa inspiração. A gente vai olhar pra foto da Xuxa e nos ver na foto da Xuxa. Tá ligado? Então estou aqui com meu óculos baioneta, bem baioneta mesmo, porque hoje a gente vai falar de assunto sério. Apesar da minha cara não parecer muito séria, a gente vai falar de assunto sério. Então, face clean, eu já tive muitas face clean e eu já tive muitos resultados com elas. Acho que os meus maiores e mais rápidos resultados tipo, que eu tive quase praticamente instantâneo. Lembrando que tudo é instantâneo, mas na época eu não sabia da lei de exposição, então vocês vão pegando o contexto. Mas foi uma das coisas que eu mais manifestava, assim, na minha vida e assumia sem que eu percebesse. Então, hoje eu vou mostrar um pouco da minha história com as face clean e a gente vai conversando aqui, porque muitas pessoas me perguntaram sobre alter ego e eu também vou falar sobre alter ego, que é praticamente a mesma coisa que face clean, mas eu vou ensinar vocês a criarem e usar elas pra vocês assumirem a sua vida revisada. Vamos lá, a primeira, começando da minha vida, eu descobri a lei de exposição no Reddit, em inglês, não fazia ideia do que tava falando, e eu também já vi algumas gringas também no YouTube há muita cota atrás, mas eu não sabia inglês. Então, tipo assim, eu olhei e fiquei tipo, tá bom, porque eu sabia da lei da atração, minha mãe sempre praticou, sempre me ensinou Gabrovoi e essas coisas. Por quê? Porque eu tinha muita ansiedade, ela também, e isso ajudou a gente. Então, eu sempre tive essa caidinha pra lei da atração e universo, essas coisas. Mas lembrando que não é sobre lei da atração, porque eu descobri em 2020 da lei de exposição, mas eu não praticava e não entendia nada, porque tava tudo em inglês. Então, acho que em 2023, comecei a ver vídeos no YouTube sobre. E aí, foi quando eu entendi tudo que eu já manifestava antes mesmo de saber essa lei. E eu percebi a coisa que me fez assim ter, mano, eu realmente manifestava isso. Foi as minhas face clean. Quando eu era pequena, sempre que eu assistia um desenho, acho que a maioria das crianças, no caso, né, quando assistia um desenho,
ficava falando, eu sou tal personagem. Não, você não vai ser o meu personagem porque eu gosto daquela. Um exemplo é que eu brigava com todo mundo quando assistia Becárdigas, porque eu queria muito ser a Uníqua. Pra mim, eu queria ser ela, era eu, entendeu? E aí, se alguém falava que era a Uníqua, eu surtava. Eu ficava, não, a única sou eu. E eu chorava, eu esperneava, porque pra mim era eu. E foi assim com vários desenhos e várias coisas. Por isso que hoje eu sou nerd, tá? Tá vendo lá, guys? E eu sou assim até com personagens de anime. Eu não sei se foi por causa do autismo, porque não sabe, eu sou autista. Então eu tive muito hiperfoco em literalmente quase tudo que eu assistia. Então... Mas isso meio que influenciou a minha aparência física. Quando eu comecei a mudar minha aparência física foi literalmente na pandemia, 2020. Foi quando eu achei a exposição lá no Reddit, mas não sabia muito, só lei da atração. Eu não fazia nada pra mudar minha aparência, inclusive eu tinha muita autoestima baixa. Porém, eu gostava de me inspirar nas pessoas. Quando eu achava uma estética ou alguém que eu gostava, eu ficava literalmente muito focada nessa pessoa e queria ser literalmente ou muito parecida com ela. E foi quando eu tive meu primeiro, não era hiperfoco, mas meio que tipo assim, eu tive muito foco nela, nessa gringa aqui. Eu amava ela, porque eu até hoje sou meio emo. Não parece, mas eu sou. E aí eu me inspirei muito nela. Eu vou deixar aqui. Foi assim que eu comecei. Quando ela tinha cabelo curtinho e com franja emo, eu cortei e eu fiquei assim. E quando ela fez aquelas franjas aqui, eu também fiz. E tá aí, todas as inspirações nela. E eu também inspirei em outras também. Mas eu usava ela de foto de perfil também. Então tudo que eu gostava muito, eu queria ser. E pra mim, não era só um queria, eu era aquilo. Então me perguntavam a estética, eu falava, é igual essa aqui. Aí eu usava a foto dela e etc. E eu ficava, tipo assim, olhando os vídeos dela várias e várias vezes. Só que pra mim, ela não era ela, era eu. Porque eu fui me tornando ela. Eu não estava manifestando, gente, eu não estava assumindo a aparência dela nem nada. Você não está se inspirando nela. É aí que pega o pulo do gato. Você é a foto. Você está olhando pra você. Entendeu? Então meio que eu colocava isso na minha cabeça sem saber da lei da exposição, entendeu? Então, e aí, depois daí, eu só fui manifestando todas as minhas aparências. Depois disso, eu fui pra ruivo. E aí eu fiquei assim. Eu fiquei igual a Futaba. Eu adorava Futaba, que é de Persona 5, que eu sou muito fã de Persona. E eu fiquei igual a ela. Eu amava ela. E aí depois eu fiquei igual a Nami, porque eu estava com muito foco em One Piece, que eu amo até hoje. E depois, que foi uma das minhas melhores manifestações, foi da Orihime. A Orihime, olha... A Orihime, o que eu fiz pra ficar muito parecida com ela? O que eu fiz pra parecer com a Orihime? Eu usava todos os ícones da Orihime. Quando aparecia uma edit, eu mandava pros meus amigos e minhas amigas e falando assim, olha gente, edit de mim. Só que eu falava assim, gente, não era de falava da boca pra fora, era literalmente eu. E eu ainda me vejo literalmente como ela. Eu não sou ruiva hoje em dia, mas ainda assim eu vejo a personalidade dela e o corpo dela literalmente o meu. E eu gosto muito dela, ainda me identifico muito com ela. E aí, tipo assim, eu usava o nome Orihime nos meus jogos, nos meus nicks de jogos no Valorant, no LoL e tudo. Eu usava ela de wallpaper, mas tipo, gente, eu não usava pra assumir a aparência dela, porque na época eu não sabia da exposição direito, né, no caso. Nem sabia que existia o nome Face Clean. E quando eu percebi, eu gravei esse vídeo e muita gente falou, meu Deus, você é literalmente a Orihime. E até quando eu tava meio loira, eu vou deixar aqui a foto, as
pessoas ainda comentavam isso. E tipo assim, eu ficava muito feliz, porque eu falava, sim, exatamente, eu sou literalmente ela. E é isso que vocês têm que sentir. Tá sentindo? Tá sentindo? Tá sentindo esse, é eu? Sou eu, não é a Orihime, sou eu. A Orihime é eu sou a Orihime. E é basicamente isso que você tem que fazer com as suas face clean. Pode ser que meu hiperfoco ajudou, pode ser. Mas eu assistia e eu conseguia falar até do jeito que ela falava. Eu agia do jeito que ela agia. Então eu literalmente era a Orihime pra mim. E pra mim, eu sendo a Orihime, as pessoas foram percebendo isso. E foi mostrando no meu 3D, sendo que eu nem percebia isso. Que foi muitos comentários, era muito comentário, gente, que eu tinha uma conta antes dessa que eu tenho de lei de exposição no TikTok, que eu tinha 18 mil seguidores, mais ou menos. E só tinha nerd lá. Inclusive eu deixei aquela conta porque só tinha incel. Mas todos os nerds ficavam falando que eu era igualzinha a Orihime, inclusive mulheres. E eu ficava assim, exatamente, gente, exatamente isso. E eu ficava muito feliz. Então, eu assumi a aparência da Orihime sem que eu percebesse. E eu fiz isso com várias outras também. Eu não lembro quais que eu vou ver aqui. Mas eu fiz uma thread, tá? Mostrando todas as minhas face clean, tá? Lá no Twitter. Por favor. Eu não sei porque eu tô falando desse jeito. Hoje eu tô me imitando paulista. Porque eu nem moro na capital de São Paulo, mano. Desculpa, gente. Desnecessário isso, né? A Momo. Teve uma época que eu tô muito viciada em Twice. E a Momo, isso eu já sabia da lei de exposição. Eu já sabia de face clean. Mas foi tipo assim, um negócio que eu assumi também meio assim, sem pensar, sabe? E a Momo ficou loira. E eu fiquei tipo assim, foi na época, gente, que meu cabelo ficou platinado. Eu assumi isso sem querer também, porque eu sempre quis ter o cabelo platinado. E aí eu levei a tinta pra minha cabeleireira e ela errou o tom e deixou platinado. Sim, platinado. E aí eu estava com um tom exatamente igual da Momo. E aí eu fiquei tipo assim, gente, eu sou literalmente a Momo. Eu não usei ela de ícone dessa vez. Não usei. But eu fiquei muito mal. Que eu vou deixar aqui. Inclusive, nessa época que eu tava sumindo, eu tirei essas fotos e ficaram, tipo assim, iguais uma que ela postou e eu tinha visto. E eu fiquei, tipo assim, nem tinha percebido, gente. As pessoas que veio falar pra mim, nossa, você tá igual a Momo. Eu falei, eu amo a Momo. E foi isso. Agora, uma que eu realmente assumi mesmo, foi a Marin. A Marin eu usei de wallpaper, icon, nome, tudo. Mas eu já gostava da Marin, ó. Desde a época que lançou o anime, que foi em 2019. Não, 2020. Isso. E eu vou deixar aqui. Gente, foi umas que sim, que eu fiquei muito parecida. E que todo mundo falou mesmo. E outra que eu assumi muito foi a Yuzu. Que eu usei ela de icon por muito tempo também. Eu usei de wallpaper também. E então sempre foi muito fácil pra mim, porque personagens, pessoas, eu literalmente olhava pra aquilo e falava, gente, sou eu, não é aquela pessoa. E a Dasha, que foi uma das últimas que eu fiz, que inclusive, gente, não sei se vocês perceberam, mas minha sobrancelha era isso. E ela ficou assim, entendeu? Aqui ela tá menor porque eu dei uma clareada nela e tirei uns pelinhos, mas ela tava bem grossa mesmo. E foi quando eu assumi a aparência da Dasha, que eu vou deixar aqui. A Dasha eu assumi por muito tempo. Eu usei de face clean no meu Twitter 4D, que eu já venho falar sobre isso, mas eu vou deixar aqui. Eu fiz com peruca e também loira. E eu editava as fotos da Dasha pra me visualizar e também pra colocar de perfil. E ficou assim. Eu gostei muito, porque muita gente, muita mesmo, falou que eu parecia com a Dasha. E eu tava muito feliz, porque realmente isso foi uma coisa que eu assumi mesmo. Porque as outras foi mais ou menos, sabe?
eu assumi, mas não foi, tipo assim, naquela intenção de, tipo, gente, eu estou assumindo na manifestação, porque eu conheço a lei de exposição. Os outros foi mais assumindo, assim, sem saber da lei. E agora que vocês viram minha face clean, eu vou falar um negócio importante. No TikTok, eu falo que tem que acreditar. E agora eu vou explicar o porquê que a gente deve acreditar. A lei tem uma base e uma ideia obrigatória, tá? É uma base e uma ideia obrigatória. Porque é uma lei. Gente, é uma lei. Sabe a lei da gravidade? Você não muda a lei da gravidade. Os cientistas, eles pegaram o formulário que Isaac Newton fez sobre a lei da gravidade e eles não alteraram ela. Eles melhoraram e colocaram, pontuaram de um jeito que as pessoas entendessem, ou nos dias atuais, a lei da gravidade, entendeu? É exatamente a mesma coisa que a gente faz com o Neville. A gente não muda a fórmula, a gente não muda a ideia, a gente não muda a base e a gente não mistura também. Porque a partir do momento que você pega a lei de exposição, que não tem nada a ver com lei da atração, não tem nada a ver com o universo, não tem nada a ver com magia, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com nada, é apenas consciência e absoluta consciência e crença. Apenas isso, nada de neurociência, nada de psicologia, nada de filosofia, está muito além do físico. A lei de exposição é algo do consciente e o consciente não tá no físico. Bota isso na cabeça. Nada do físico cria outra coisa no físico. Nada. O 3D, que é uma criação da sua consciência, não tem o poder de ser o criador. Bota só isso na sua cabeça. Então, por que acreditar é necessário? Porque, gente, todos os livros de Neville falam sobre acreditar e na crença e assumir. Entendeu? Eu acho que a pior desinformação é falar que não precisa acreditar. Por quê? Primeiro, você entendeu errado e você está passando o seu entendimento errado para as pessoas. Tá bom? Porque a primeira coisa, gente, não precisa nem ler 2 páginas do livro que você já vai falar. Já vai ver ele falando sobre isso. Ai, mas o Neville... Cala a boca. Se você não leu um livro, você não tem direito de falar nada. Como eu disse, existe uma base e existe uma ideia. Isaac Newton criou, né? Já existia. Mas ele descobriu a lei da gravidade. Neville fez a mesma coisa. Na verdade, eu acho que foi Abdullah. Mas enfim, quem escreveu sobre foi Neville. Então, vamos botar ele como quem identificou, entendeu, descobriu a lei e trouxe para as pessoas, exatamente como Isaac Newton fez, porque a gravidade já existia, mas Isaac Newton percebeu, entendeu e passou para frente, exatamente o que Neville fez. Ai, mas você tá falando de ciência. Gente, aqui é só pra você entender, tá? Como significa as leis. E agora vamos lá. Você não precisa acreditar que você está vendo em olho nu no físico. É isso, você não precisa acreditar que você está olhando, vendo o seu iPhone aqui na sua mão, no 3D, tocando ele nesse exato momento. Por quê? Porque o 3D é ilusão, ele é uma consequência. Lembra que eu falei, nada no físico cria outra coisa no físico? Exatamente isso. Por quê? Você não precisa acreditar realmente que você tem um iPhone na sua mão aqui agora, olhando pra ele. A não ser que você queira visualizar isso, né? Você pode. Porém, você precisa acreditar que você tem na sua cabeça. Porque o 4D é a única e verdadeira realidade. Porque tudo que você vê em volta, seja até sentimentos das pessoas, circunstâncias, coisas físicas, acontecimentos, tudo isso passou pela sua cabeça. Na cabeça que eu falo, na sua consciência, não é nem no seu cérebro, na sua consciência, passou na sua consciência, você sabendo ou não, você lembrando ou não, entendeu? Passou na sua cabeça. Então, não tem porquê
você acreditar que você está segurando aquilo, mas você precisa acreditar, sim, que tudo que você vê aqui e tudo que você determina aqui no 4D é verdade. Porque é verdade, gente. Tudo que existiu aqui no 3D e existe, passou por aqui. Então você não precisa acreditar que tem aqui, mas você precisa sim acreditar que você tem aqui. É isso que a gente fala. Não é que você precisa acreditar que você tá aqui agora, mas que você tá aqui agora. Porque aqui é você, não aqui. Entendeu? Eu espero que vocês tenham entendido agora a parte de acreditar, tá bom? Você precisa acreditar na sua consciência, no que você é, no que acontece. Isso acontece porque eu sou assim, porque eu quis assim, porque eu entendo assim. Não porque isso tá aqui. Não. Porque eu quis isso, porque eu gosto disso, porque meu cabelo é disso. Isso aqui é um óleo. Eu não vou acreditar que, eu tenho isso aqui. Se eu quisesse manifestar isso aqui, assumir isso aqui, eu teria que assumir na minha cabeça. Eu tenho isso na minha cabeça porque meu cabelo é loiro e eu gosto e eu preciso dele. Ele ajuda muito meu cabelo. E aí eu vejo ele na minha cabeça. Bom, basicamente isso, entendeu, gente? Acreditar nas coisas que você assume na sua cabeça. Porque se você tem lá, você tem no físico, gente. Porque não existe uma coisa no físico que não passou pela sua cabeça e pela sua consciência. Ponto. Por que que as coisas não são uma mentira? Eu vou falar mais sobre isso depois explicado, mas por que que as coisas não é mentira e você não precisa fingir? Porque se você tem aqui, por que que você vai estar fingindo? Pra que que você vai fingir no 3D se não é o 3D que manifesta? Por quê? Não precisa fingir, meu amor. Você já tem aqui. Se você tem aqui, pronto. Já é. Já existe. Porque é aqui. Porque tudo que existe aqui precisou existir aqui. É isso. Entendeu? Então, você não tá mentindo pra alguém quando você fala assim: eu tenho um iPhone 15 rosa. Sabe por que você não tá mentindo pra ela? Porque se você realmente tem aqui e você tem a plena consciência e entendimento que você tem aqui, porque se você estuda essa lei, você sabe que tudo que passou por aqui, passou aqui. Então o iPhone que você tá segurando na sua mão agora e o iPhone que você tá assumindo na sua cabeça, os dois coexistem ao mesmo tempo. Porque esse aí que você tá na sua mão agora passou por cá, passou por aqui. E aquele que você tá assumindo também passou por aqui e vai estar aí na sua mão daqui a pouco. Entendeu? Então sim, é instantâneo. Entendeu? Então, gente, não caia em desinformação. Você não precisa fingir nada porque você já tem aqui. Você precisa acreditar porque é aqui. Acreditar aqui. Então, é isso, gente. Você não tá mentindo quando você tá falando algo, tá? E nem fingindo, porque é a verdade. E eu acho que falar sobre isso é a pior desinformação. É tipo assim, escancarado que você não leu, que você não entendeu a base e a ideia da lei. Porque a base e a ideia é uma. O que você vai fazer com ela, o que você vai misturar nela pra você ter mais crença sobre si, sobre o seu poder de Deus, é problema seu. Agora, o problema deixa de ser seu quando você vai misturar essa coisa que vai te ajudar e espalhar pros outros como se fosse absoluto. Entendeu? Se você quer falar sobre a lei da suposição e você fala, eu estou usando magia porque a magia me ajudou conjunto com a lei da suposição, você vai falar, eu faço isso. Você pode tentar isso também na sua vida, porque me ajudou a misturar essas duas coisas, mas não é a verdade. E é isso. E agora vamos lá, como criar um alter ego? Meu alter ego é a Rina. Prazer, eu sou a Rina. E o alter ego pode ser você que vai criar ele, entendeu? É a sua versão que você sempre quis ser. É a sua versão que tem tudo que você quis. É a sua versão que nunca fez aquelas coisas. Então você pode pegar sua face clean,
fazer um alter ego em cima dela e revisar sua vida. Fazendo isso, você vai ser aquela pessoa. Eu sou Rina. Eu criei... O que eu fiz pra ter um alter ego? Primeiro, eu quis ter meu autoconceito de Deus, tá? Se vocês não querem trabalhar seu autoconceito, beleza. Ele não é obrigatório, mas ele ajuda muito na lei de exposição. Então, se você vai entender consigo mesma o seu poder, entender seu poder de Deus, e depois vai entender quem é você nesse momento. Quem é você nesse momento que passou. Criar um alter ego é igual criar uma história. Não é importante ter o autoconhecimento sobre si, mas o que você não gosta em você hoje em dia, o que você gostaria de mudar, entendeu? E criar uma história a partir disso, entendeu? Eu gosto de revisar minha vida, eu revisei, muita gente revisa a sua vida com script, que eu vou deixar aqui alguns links de script e deixar aqui o link do Discord, que lá no Discord tem um chat de conteúdos, e lá tem um monte de conteúdo de exposição, inclusive os livros de Neville, e inclusive os scripts, tá? Então, o que você vai fazer? Aqui é o que eu fiz, tá? Você não precisa fazer assim. Mas o que eu fiz? Eu peguei o script e recriei. Coloquei lá o nome que eu gostaria de ter. Você pode também revisar onde você nasceu, qual idade você tem. Mas eu gosto dessas coisas, então eu deixei normal lá. Só mudei o nome e tal, personalidade, eu coloquei tudo. Gente, eu descrevi tudo. E criei o meu alter ego, esse é meu nome, Rina, que é o que tem no TikTok, é o do meu 4D no Twitter, então é do meu YouTube, então tipo, é meu alter ego, entendeu? Só que eu acabei pegando pra mim mesma, porque assim como a Space Clean, aquilo virou eu, aquilo é eu. Ai, mas eu não tenho criatividade pra ter. Gente, usa essa criatividade. Você não se conhece o suficiente pra você saber o que você gostaria de mudar, o que você gostaria de ser, quais são as coisas que você não é bom e gostaria de ser bom. E basicamente é isso, gente. Tenha criatividade. Ai, eu preciso criar uma conta 4D no Twitter. Não, mas é bom, vai ajudar vocês. Porque muita gente tem dificuldade de visualizar, tem dificuldade de entender que é você, entendeu? Então, uma das coisas que eu indico aqui, quando você achar uma face clean, eu preciso ter uma face clean. Não, pode ser você. Pode ser de personagem, pode ser de atriz, pode ser idol, pode ser de um mangá. Pode, gente, tanto faz. Mas o jeito que você vai olhar é o certo. Você tem que olhar não falando, nossa, essa personagem é linda, nossa, essa atriz é linda, nossa, essa menina é linda. É você. Ela é linda. Igualzinha eu. É literalmente eu. Ou, olha como eu sou linda. Você pode falar isso também. Só que você tem que aceitar e saber que você não está mentindo quando tá falando isso, porque é verdade. Acredita aqui. Então, você pode fazer sua vida revisada no script e levar tudo aquilo que você escreveu no script como agora a sua única verdade, e que sempre foi assim, e que sempre foi e vai ser assim. Entende? Então, gente, criar um alter ego é fácil, entendeu? É a versão de si mesma que você gostaria de ser. Mas a gente gosta de colocar um nome nela. Mas pode... eu não quero mudar meu nome, eu gosto do meu nome. Tá tudo bem, gente. A importância do alter ego é te dar uma força lá, entendeu? Pra você entender que essa é você. A partir de agora, essa é você. Só isso. Se você não tem criatividade, você pode ver das outras pessoas. Você pode pegar uma face clean, você pode criar uma conta 4D, você pode fazer uma revisão de vida em script. Se você não quiser revisar a sua vida porque você gosta da sua vida, mas só personalidade e aparência,
Usa um script também. Escreve notas, um diário digital, no caderno, passa no Pinterest. Só que isso são todos métodos. O que vai mudar mesmo é você aceitar que você é aquilo, que é você, é o eu sou. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Foi meio básico, mas é porque é de cada um, entendeu? Eu falo aqui, eu gosto de método. Tem muitos pra falar pra vocês, que alguns me ajudam muito, mas é de pessoa pra pessoa, entendeu? O que eu gosto de passar aqui no meu canal é a ideia e a base de Neville Darley. Acabou. Ai, mas Neville não é o único que fala sobre isso. Gente, o ouro, as informações mais verdadeiras, sem crença de outras pessoas. Ai, mas Neville passa crença. Não passa crença. O Neville, ele fala de acordo com a época. É claro que hoje a época é diferente. E aí a interpretação sua fica diferente, né? Porque você lê aquilo lá e fica assim, mas hoje não funciona assim, entendeu? Porém, a ideia e a base é uma só, tá bom? Eu tô falando métodos aqui, mas métodos, eles só são métodos. Se vai funcionar ou não, é você. O poder tá em você. E é simples assim. E eu vou falar aqui de novo. Nenhum subliminal é confiável ou não, tá bom? Nenhum subliminal. Ai, com magia. Nenhum subliminal. Hipnose. Nenhum subliminal tem poder além de você. Ai, mas então de magia não tem? Claro que tem, gente. Se você acredita na magia, entendeu? Ai, então eu não acredito em magia. Gente, vocês não entenderam ainda que é crença? Eu vou ler um negócio que eu escrevi. Eu escrevi isso aqui hoje porque eu estava pensando, tá? Com as coisas que eu li no livro. Eu escrevi: atribui crença e consciência sobre algo. Ou seja, se você põe a crença que isso existe, vamos fingir que isso aqui é uma poção mágica que cura a tosse, o que é verdade, porque é um negócio pra garganta. Mas finge que você tem um problema na garganta, e isso é uma poção mágica. Então, se você atribuir uma crença, eu acredito que isso é uma poção mágica, e tenho consciência, estou com a consciência de que isso é uma poção mágica e ela está na minha mão, eu vou beber ela agora e vai curar minha garganta, meu problema da garganta. Atribuir crença e consciência sobre algo, ela logo existe em seu, tá? Vou pontuar seu bem certo, assim, porque ninguém manifesta nada. Ninguém manifesta nada pra você além de você mesmo, tá? Sua realidade é sua realidade. A única pessoa que tem poder de fazer alguma coisa na sua vida é você mesmo. Algo deu errado, foi você. Algo deu certo, foi você. Aquela pessoa te traiu, foi você. Tudo foi você. Então, tudo. Ai, quebrei minha unha. Foi olho gordo. Não, foi você. Foi você. Porque você acreditou em olho gordo? Pode ser. Ou porque você acreditou que assim que você posta foto, as pessoas vão elogiar e vai quebrar sua unha. Foi você. Não foi o olho gordo. Pode ter certeza disso. Ninguém te manifesta nada na sua vida. E sua realidade é sua realidade. Sua perspectiva é sua perspectiva. Se você quer ressuscitar Michael Jackson, nossa, gente, por um minuto esqueci o nome dele. Nossa, gente, esqueci mesmo. Michael Jackson, gente. Se você quer ressuscitar ele na sua realidade, ou é ressuscitar na sua realidade. Sua. Tá bom? Se liga. Então, vou ler de novo porque já me perdi. Atribui crença e consciência sobre algo e logo ela existe em seu perspectivo mundo. Neville sempre pontua: o seu mundo e você são os mesmos, são a mesma coisa, tá bom? E desde que tenha entendimento que tudo é você em uma intensidade menor, você pode acreditar no que quiser, mas não ensinar o que quiser. Gente, isso aqui eu pontuei porque é muita verdade, tá bom? Eu não gosto de falar métodos, porque é minha perspectiva, a realidade é meu perspectivo, o mundo é minha.
minhas crenças, entendeu? E eu estou aqui pra passar a base e a ideia. Mas se vocês quiserem, é claro que eu vou passar o método e vou falar, gente, esse é o método que eu usei, que deu certo para a minha crença, para o meu perspectivo no mundo. Entendeu? Use no seu, se você quiser. E é isso, gente. Eu não sei mais o que falar, porque essa lei é tão básica que eu não tenho o que falar. Eu acho que no TikTok é tanta desinformação justamente porque não tem o que falar e as pessoas ficam enfiando coisa onde não precisa e bota como absoluto. E é isso, né? E é isso, gente. Espero que tenham gostado. E é isso. Beijo.